Graça e paz, igreja. O objetivo de nós estarmos aqui na primeira quarta-feira do mês, que nós, guiados pelo Espírito Santo, foi definido o culto da família. Por que o culto da família? Primeiro, para a gente lembrar ou aprender alguns conceitos de família. É um conceito que a gente vai vendo que cada vez mais vai se perdendo, mesmo entre nós cristãos. Mesmo entre nós cristãos. E o segundo grande objetivo, além de nós, da gente se capacitar realmente, porque são temas voltados à família. O segundo grande objetivo é que a igreja aqui representada hoje ore pelas famílias da igreja. Pelo núcleo mais importante que Deus criou, que é a família. Tão atacada, amém? Tão, não é? É o foco hoje realmente. Então, que a gente se fortaleça na palavra, se fortaleça no louvor, se fortaleça em tudo aquilo que será dito hoje. Amém? Para que a nossa família, ela siga cada vez mais forte. Então eu convido você, nesse dia 3 de maio, a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor em Lucas 7. Evangelho de Lucas 7, eu estarei lendo a partir do verso 11. E é extremamente importante nós lermos nesse conceito de família. Porque mais adiante a gente vai entender exatamente o porquê que o Espírito Santo nos traz essa palavra hoje. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e os que levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor mova os nossos corações. Pai, que a gente não saia daqui sem a ministração do Espírito Santo nas nossas vidas. Que essa palavra seja uma verdade nas nossas vidas, é o que eu oro. Porque nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, para sermos capacitados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Jesus Cristo aqui, ativo no seu ministério. Né? Repetidas vezes nós falamos aqui o ministério de Jesus. Ele ia o quê? Ensinando, pregando e curando. Esse é o objetivo e o grande objetivo da igreja. É ensinar, pregar e curar. E é exatamente o que Jesus Cristo está fazendo. E nós, como cristãos, como pequenos cristos, nós devemos o quê? Seguir o rabi, seguir o mestre. E ele, Jesus Cristo, ele entrou nessa cidade chamada Naim, com ele iam o quê? Os seus discípulos. A palavra de Deus diz que não iam todos, mas muitos de seus discípulos. Nós não sabemos a quantidade. Mas aí a gente aprende que estar com Jesus Cristo é ser o seu discípulo. Porque os discípulos o quê? Eles abnegaram de tudo aquilo que eles tinham para seguir a Jesus. Então olhe o ensinamento que Jesus Cristo fez durante esses 3 anos de ministério,
Com esses discípulos que depois, com a descida do Espírito Santo, fizeram o que fizeram. Na verdade, plantaram a igreja de Jesus Cristo. Então, amados, a primeira lição que eu aprendo e que você e que nós devemos aprender é o quê? Se nós não andarmos com Jesus Cristo, nós não seremos os seus discípulos. Pastor, mas é redundante? Não é redundante. Mas se nós não andarmos o que diz a palavra, que é Jesus Cristo, porque o Verbo se fez carne, nós não seremos os seus discípulos. Só que não andavam só os seus discípulos, quando ele estava o quê? Entrando na cidade. Ele estava entrando na cidade também com uma grande multidão. O que estavam fazendo entrando com Jesus? Exatamente o que nós vimos no evangelismo no sábado. Sedentos da palavra. Impressionante, irmão. Impressionante. Impressionante. Pequeno kit com uma palavra, com 2 bis. Simples, com o folheto da igreja. Você aceita a palavra de Deus? De 120 folhetos, 2 recusas? Uma não posso porque estou andando, não posso carregar, estou com meu cachorro, e o outro não quis nem ver. Mas a alegria do povo de receber a palavra. Então, amados, esse povo aqui é exatamente o povo que está aqui, sedento pela palavra. Porque quando nós nos reunimos depois do evangelismo, fomos unânimes em dizer o quê? O povo está sedento. E nós somos os condutores, sim ou não? O irmão, né? Faz o trabalho de Gideão. Então, esse povo, ele estava o quê? Sedento. E quando eles chegaram na cidade, o que aconteceu? Quando chegou perto da porta, eis que estava um defunto, né? E com ele, com esse defunto, e com a mãe, com a viúva, também uma grande multidão. Então era a multidão de Jesus que entrava na cidade, que encontrou o quê? A grande multidão que conhecia a viúva. E muito provavelmente, a palavra não diz isso, mas como ela era uma viúva, e o jovem morreu, o povo se compadeceu. É como acontece lá no cemitério. Os velórios de crianças, de adolescentes, o povo de Indaiatuba se compadece, mesmo não conhecendo. Isso acontece lá, isso é real, isso é fato. Então, nesse momento, existem o quê? 2 grandes multidões. E Jesus, ele não está lá à toa. Amém? Então, movido pelo Espírito Santo e vendo aquela situação, e vendo a viúva, e vendo aquela multidão, a palavra de Deus diz que, vendo-a, e aqui eu aprendo tanta coisa com Jesus, Jesus me vê e te vê. Ele está vendo, igreja. Ele está vendo todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, toda a nossa dúvida. Quando há dúvida, Ele está nos vendo. Porque Ele, quando entrou com a multidão, Ele viu aquela viúva. E movendo de íntima compaixão. O que é íntima compaixão? É como se aquela viúva fosse o quê? Amiga dele. Se como Jesus já a conhecesse há muito tempo, então Jesus Cristo, vendo aquela situação, vendo a viúva, vendo aquela multidão que acompanhava, ele foi tomado de uma íntima compaixão. Ele ficou o quê? Com piedade. Aquele sentimento que nós temos com uma pessoa que está o quê? Que conhecemos. Que temos o quê? Intimidade e relacionamento. E a primeira coisa que Jesus Cristo fez com essa viúva, e que faz comigo e com você, se nós o buscarmos, Marco, de todo o coração, o que Jesus disse aqui, acalma seu coração. Fica tranquila, não chores. Eu estou no controle.
Então, a primeira coisa que Jesus Cristo quer fazer comigo e com você, o que é, amados? É nos acalmar. Não chore. Eu estou com você. E chegando, ele tocou o caixão, diz a palavra aqui. E o que ele disse para o jovem? Levanta-te. A autoridade do nome que está acima de todo nome. De Jesus Cristo. Ele tocou no caixão. Não foi nele. No caixão falou, levanta-te. E imediatamente o defunto o quê? Se assentou. E já começou o quê? A falar. Nós temos que crer na palavra de comando de Jesus Cristo na nossa família. Amém ou não? Nós temos que crer nisso. Porque se Jesus fez com a viúva, ele vai fazer conosco, porque ele já faz conosco. Basta nós estarmos o quê? Sensíveis. E termos o quê? Um tempo para ele. Porque Jesus, ele nos vê o quê? A todo instante. Amém ou não? E Jesus Cristo, ele só não ressuscitou. O que ele fez? Que é maravilhoso, Deus completa a obra na minha vida e na sua vida, e vai ser assim como completou. Ele entregou o jovem para sua mãe. Olha que lindo. Ele só não ressuscitou. Ele entregou para sua mãe. Jesus restaura de uma forma, irmão, por completo. A palavra de Deus diz isso, que ele é o quê? Fiel e justo para terminar tudo aquilo que ele começou nas nossas vidas. Amém ou não? Seja no ministério, seja na sua família, seja nas finanças, seja no seu emprego, seja nos relacionamentos, ele é fiel e justo. Nesse caso foi absolutamente o quê, Marco? Foi rápido. Ele restaurou por completo. Eu fico imaginando o quê, irmãos? A situação da viúva, do filho. Porque a palavra de Deus diz no verso 16 que todos foram o quê? Invadidos por um grande temor. Verso 16, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o quê? O seu povo. Temor, reverência. Eu tenho certeza que aqui já houve o quê? Conversão. Porque temeram, reverenciaram, glorificavam o quê? A Deus. Tudo bem que eles não tinham ainda o entendimento do Messias, por isso que falavam um profeta. Mas o que eu quero dizer, amados, que a palavra está dizendo o quê? Que todo milagre que acontece na minha vida e na sua vida, acontece também a todos que nos cercam. Uma restauração, um cliente que a gente vê que está difícil, uma consultoria, processo que a gente... Não importa. O que importa é que Jesus Cristo quer fazer a obra não só para nós. Ele quer fazer a obra para que o nome dele seja glorificado, mas que todos se apoderem do temor. Você entende a nossa importância? É a nossa importância. E aí você vai lendo, vocês vão entender por que dessa palavra hoje. O próprio apóstolo Paulo diz, quando ele escreve aos Romanos, alegrai-vos com quem se alegra, e chorai com os que choram. E eu aprendi que é muito mais fácil você chorar com os que choram, do que se alegrar com os que se alegram. Não é? Sim ou não? É mais fácil você chorar. Mas aqui Deus, Ele nos traz hoje o quê? Uma palavra que o mundo, que psicólogos, que médicos, que cientistas falam do quê? Da empatia. Que é a capacidade que você e eu temos de quê? De sentir o que a outra pessoa está sentindo. É exatamente isso. Jesus Cristo, ele só não falou o que era a empatia, mas é justamente isso. É essa capacidade.
É procurar experimentar tudo aquilo que a pessoa que você ama está sentindo. Mas a empatia, ela para nisso. Ela para no sentimento. Jesus Cristo, ele não para só no sentimento. Ele não para só na capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Ele age. Ele põe em prática aquele amor. Nesse caso, a prática qual foi? A cura. Então, nós como cristãos, nós devemos ser empáticos, sim, mas mais do que isso, nós devemos colocar em prática. Porque Jesus Cristo viu e se moveu. Viu, se moveu, e todos que estavam à volta glorificaram o nome do Senhor. Qual é o nosso desafio como família? Qual é? Para que o Espírito Santo te trouxe aqui? Para entender exatamente isso. E eu venho entendendo, faz 10 dias. A Ana com surto, né? Ela não se mexe, ou não se mexia. E aí a gente orando e fala, Senhor, o que eu faço? E Deus falou, cuida dela. Cuida dela. Mas até onde? Até onde você puder cuidar. Então eu comia o que ela comia, eu fazia o que ela fazia, com a ajuda dos irmãos, é verdade. E aí, a gente vai vendo, né, que a gente tem que amar na doença, na alegria e na doença. Né? Mas é fácil fazer isso com a sua mulher, porque é a sua mulher. Você vai fazer, irmão. De uma forma ou de outra você vai fazer. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é só para a nossa mulher, é para nossos filhos. É para nossos parentes. É para os nossos irmãos. Mas que a gente pratique em nome de Jesus aonde? Na nossa família, mano. Amém, irmão? A gente tem que praticar na nossa família. Não deixar a gente agir quando está doente, porque aí está doente. E aí o Espírito Santo vai falando com você, vai falando. Porque ele não te coloca em certas situações à toa. Vocês entendem o que eu estou falando? Então que a gente cuide não só na doença, que a gente cuide. Que a gente tenha, em nome de Jesus, essa oportunidade de cuidar das nossas esposas. Que as nossas esposas tenham a oportunidade de cuidar da gente. E que a gente cuide dos nossos filhos e que os nossos filhos cuidem da gente. De uma forma o quê? De sentir o que está sentindo. Mas não só de sentir, mas se mover. O dia a dia, às vezes, nos consome. Às vezes você não tem tempo nem de ler a Bíblia em casa, com tanta coisa que você tem que fazer, sim ou não? Às vezes você lê rápido, porque tem que sair, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer, tem que subir, tem que descer. Às vezes nós somos consumidos, que a gente não consegue nem falar com a pessoa que está do nosso lado. Escutar, ser empático. Porque o mundo vai nos consumindo, mas nós somos diferentes. O que o Espírito Santo está querendo dizer para nós é que nós somos diferentes, nós servimos a Jesus Cristo. Então, que em nome de Jesus a gente mude um pouco isso. Que a gente mude também na alegria. Que a gente sente, que a gente converse, que a gente veja as necessidades. Porque depois que cai acamado, cai acamado. Vocês entendem o que eu estou falando? Amém? Que a gente converse mais, que a gente preste mais atenção. Cada filho quer te falar de uma forma diferente, a esposa quer te falar de uma forma diferente.
Nós, às vezes, falamos de formas diferentes e não somos compreendidos. Mas nós somos diferentes, nós temos Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro está na verga das nossas portas. É Ele que cuida da gente. Então, que em nome de Jesus, a gente diminua um pouco a velocidade. Porque depois que cai doente, Marco, caiu. Meu pai está na UTI, fui visitá-lo, ele não está bem, está se recuperando, é verdade. Mas aí você vê, você fica impotente. Como ser humano, é lógico, você ora, você unge, você faz, mas está lá. Então, o que o Espírito Santo quer dizer conosco? Não espera ficar doente, irmão. Espera. E Deus vem falando muito com isso. Porque às vezes a gente é tomado por tantos compromissos, sim ou não? Da empresa, mesmo de casa, com os filhos, com a igreja. Amém? Então que o Espírito Santo fale com você. Mas que ele fale, irmão, e que você saia daqui, eu oro para isso. Que a gente saia daqui, eu inclusive, que a gente reflita sobre isso. Que a gente preste mais atenção no nosso cônjuge, nos nossos filhos. Então a minha oração para as famílias da igreja nessa noite é essa. Porque se o nosso modelo é Cristo Jesus, a gente tem que seguir o nosso modelo. E qual é o modelo de Jesus? É olhar, é ver, é se compadecer, é orar, é o milagre, está aqui, ó. E fazer com que isso seja o quê? Um temor e tremor. E que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor. Então eu glorifico o nome do Senhor por nós estarmos aqui. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida da minha esposa, dos meus filhos. Eu glorifico o Senhor pela vida de vocês, a todos aqueles que vêm na igreja. E nós hoje estamos representando a igreja. Então que hoje, em nome de Jesus, a gente ore pela nossa família, pela família da igreja. E que a gente siga os passos de Jesus, mano. Que a gente veja mais. Que a gente ore mais. Que a gente perceba mais. Posso ouvir um amém da igreja? Vamos ficar em pé. Gostaria que você fechasse os olhos. Eu estaria orando por nós. Inicialmente, ore pela sua família. Que essa palavra, ela entre no seu coração. Ore pela sua família. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós oramos agradecidos. Pela sua palavra, Deus. Jesus, planta essa semente no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, que a gente saia daqui enxergando mais, vendo mais, prestando mais atenção. Prestando atenção mais, Pai, nas nossas mulheres. Prestando atenção mais nos nossos filhos. De que forma eles falam, porque eles falam, Pai. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra em todas as famílias dessa igreja. Toda essa negligência de não ver, de não ouvir. Que as escamas caiam por terra dos olhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro por todas as famílias da igreja, para que haja mais comunhão, para que haja mais cura, para que haja mais entendimento, para que haja mais unidade, Pai. Eu oro em nome de Jesus por todas as famílias aqui representadas, que em nome de Jesus Cristo saiam daqui, Pai, com temor, com tremor, e que realmente coloquem em prática, Pai. Nós, é verdade, não entendemos certas coisas que acontecem, Pai. É por isso que sem fé é impossível, Pai, crer no Ti. É impossível.
Então, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a nossa fé para que a gente entenda a sua vontade. Em nome de Jesus Cristo, eu me fortaleço na sua palavra, porque é a sua palavra. Que todos nós que estamos aqui, que a sua igreja, em nome de Jesus, Pai, se edifique na sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agradecido, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de receber a sua palavra, porque ela é a sua palavra. Obrigado pelos cânticos, obrigado pelos louvores, obrigado pela abertura, pela oração, por tudo que aconteceu aqui, Pai. E eu oro em nome de Jesus, Deus, pelas nossas famílias, relacionamento de filhos, Pai. Irmãos, em nome de Jesus, põe a sua mão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o relacionamento de pais e filhos, às vezes tão difíceis, Pai. Mas que em nome de Jesus, o Senhor nos fortaleça, fortaleça os nossos filhos. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que em nome de Jesus, Pai, perdão, Pai, que haja perdão, que nós sejamos movidos pelo Espírito Santo, se há alguma necessidade de perdão, Pai, da nossa família, que o Espírito Santo fale conosco, Pai. Tira toda rusga, tira toda mancha, Pai. Tira tudo aquilo que impede, às vezes, Pai, de nós termos mais comunhão com a nossa família. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro pelos casais. Deus, em nome de Jesus, Pai, fortalece cada casal aqui nessa igreja, Pai. Que cada um saiba os seus papéis, Pai. O homem, o sacerdote, a mulher, Pai, aquela que ora, que intercede. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a gente seja um realmente, conforme diz a sua palavra, uma só carne. Eu oro agradecido, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá em nome de Jesus, de orarmos pela família. E que frutifique para a honra e para a glória, para glorificar e exaltar o seu nome. E a partir de hoje, que a gente chore com os que choram e que a gente se alegre com os que se alegram. Em nome de Jesus. Amém?